Oi, tudo bem? Hoje estamos continuando a nossa série sobre serviços domésticos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você como eu me organizei para conseguir fazer todos os trabalhos domésticos aqui na minha casa. Então, pensando ainda na visão cristã, tem um texto em Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 24 que diz assim: Colossenses 3, Paulo está escrevendo aqui, ele diz assim, falando sobre os deveres. Paulo fala para os servos: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, o que o Paulo está dizendo aqui para aqueles servos? Que eles deveriam servir ao senhor terreno, ao patrão deles, ao chefe deles, com simplicidade de coração, temendo a Deus, não temendo ao patrão, mas temendo a Deus, não temendo aos homens, mas temendo o seu próprio Deus, em obediência ao seu próprio Deus. Aí ele diz no versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que quando você faz um serviço terreno, um serviço, seja para o seu patrão lá no seu trabalho, e eu interpreto também que seja na sua casa, porque Paulo diz assim, tudo quanto fizeres. Então, se você lava a louça, se você limpa a casa, se você passa roupa, tudo que você fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso muda muita coisa na nossa mente e na nossa prática de vida. Quando a gente começa a fazer as atividades como se estivesse servindo a Deus. Então, quando eu estou fazendo um almoço bem feito, que eu não estou fazendo de qualquer jeito, eu não estou fazendo só para servir ao meu esposo, aos meus filhos, à minha família. Eu estou servindo a Deus quando eu estou fazendo aquilo bem feito. Isso é um cuidado, é um temor que a gente tem a Deus. E Paulo fala que quando a gente for fazer alguma coisa para o nosso chefe, tudo que a gente for fazer para a gente fazer como se fosse ao Senhor, porque eu acredito que Paulo ele faz uma diferenciação de nível, É como se o que a gente fizesse para Deus estivesse aqui, um nível alto, um nível de excelência, e às vezes a gente, por ser humano e falho, a gente quer fazer uma coisa para o nosso marido aqui embaixo, A gente quer fazer uma coisa para o nosso patrão aqui embaixo. E Paulo ele fala, faça como ao Senhor, ele está dizendo, elevem o vosso nível de excelência. O ideal é que tanto que você faz para os homens, quanto que você faça para Deus, que você faça bem feito, que você faça com alto nível de excelência. Então é importante a gente entender isso, que as nossas atividades aqui nessa terra, apesar de que a vida é muito passageira, essas atividades devem ser bem feitas. Essas atividades devem ser feitas de todo o coração. Não murmurando ou reclamando, mas fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Também tem um texto muito interessante, que é de Mateus, capítulo 20, versículo 28. O próprio Jesus, aqui está dizendo, e Jesus diz assim, Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que a vida terrena dele foi para servir. E quando a gente volta para nosso entendimento cristão, o nosso maior exemplo de vida, de conduta, é o próprio Cristo. O fato de ser cristão são mini-cristos, são pequenos cristos. Então, o nosso foco principal é ser parecido com ele. E o próprio Jesus diz que ele veio para ser servo, O Filho de Deus veio para servir e não veio para ser servido. Isso nos constrange muito, Porque o nosso lado humano gosta muito de ser servido, Como a gente gosta de ser convidado, por exemplo, para uma casa, para uma refeição, chega ali, o almoço está tudo pronto, as pessoas nos servem, as pessoas perguntam se quer bebida, se quer uma sobremesa, a gente gosta de ser servido.
e muitas vezes a gente não quer servir, a gente não quer fazer isso para o outro, porque dá trabalho, porque gasta tempo e por aí vai. Então, às vezes a gente tem uma cultura, né, na sociedade de que é melhor ser servido, de que se alguém está me servindo é porque eu sou importante ali naquela ocasião, por isso que a pessoa está me servindo. E na verdade Jesus está dizendo o contrário. Ele, o próprio Filho de Deus, diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir a humanidade. Então essa é uma lição muito grande para nós que Jesus dá, né? De que a gente deveria voltar os nossos olhos, as nossas ações mais para o servir, né? De que a gente está numa família para servir mais ao outro. Já imaginou se uma família com 4 pessoas, todos quisessem servir ao outro e não ser servido? Tanto que essa família seria proativa, seria bem dinâmica nas suas atividades. Então eu te convido para a gente olhar um pouco para esse modelo nosso que é Jesus e nos dispor, quem sabe nesse ano de 2022, a servir mais e ser menos servido, né? De não querer ficar sentado esperando alguém fazer por nós, mas a gente fazer para o outro. Eu tenho para mim que quando a gente serve outra pessoa, né, principalmente também os de casa, a gente se torna um ser humano mais feliz, um ser humano mais completo e realizado. Então, a gente tem que desvincular um pouco dessa ideia de que o bom é só ser servido, né? E começar a servir mais. E quando a gente fala nessa questão do serviço doméstico, tem muito disso, de que a sociedade às vezes vê com maus olhos a mulher que serve a família através do serviço doméstico. Às vezes a mulher, quando ela diz que ela é dona de casa, ela é mal vista, né? Ou ela é vista com certa discriminação, como se o serviço dela fosse só, entre aspas, né? Só cuidar da casa, preparar a alimentação da família, pôr a casa em ordem, cuidar da higiene da casa, da higiene dos filhos, organizar toda a rotina familiar. Então, às vezes, esse serviço, né? Esse ato de servir diariamente a família fica mal visto, mas na verdade, perante a palavra de Deus, essa pessoa, ela está agindo corretamente, né? Ela está agindo corretamente, cuidando principalmente dos seus, né? A Bíblia, ela nos deixa claro que antes da gente ter o cuidado com os de fora, a gente tem que cuidar primeiro dos da nossa casa. Os da nossa casa devem ser bem cuidados, né? Então, a mulher que ela se envolve com esses serviços domésticos, que às vezes ela empreende também, que às vezes ela trabalha fora, o serviço doméstico, servir os da sua casa não é menos importante do que o empreender, do que o ser uma funcionária pública e por aí vai. Então todas essas funções são importantes para Deus. Então, quando a gente pensa, né, nessa visão de servir, de ser mais útil, tanto à sociedade, mas de ser mais útil também à nossa casa, eu te convido a refletir um pouco sobre isso. Será que quando Deus, né, ele permitiu que na Bíblia tivesse escrito esses textos a respeito da função da mulher no lar, será que Deus estava equivocado, né? A Bíblia, a palavra de Deus, é a própria revelação, a própria vontade de Deus revelada a nós. Será que ele se equivocou? Será que a mulher pode ser dispensada de tudo isso? Não precisa dar atenção ao celular? Eu acredito que não. Eu acredito que o meu Deus, ele faz tudo intencionalmente. E quando ele diz isso, né, de que a mulher tem tanto essa habilidade de executar as atividades como de gerir, né, de fazer a gestão, ele estava muito correto em dizer isso, né, em definir esse papel para a mulher. Então, pensando nisso, né, de que eu deveria fazer as atividades domésticas, como eu faço uma coisa para Deus, como servindo ao próprio Deus, e também pensando nessa função de Jesus, de servir e não de ser servido, isso alivia muito a nossa carga mental, me aliviou muito, me trouxe um alívio muito grande de entender realmente esses conceitos, para que na prática o lavar uma louça, né, não fosse só isso, mas que eu pudesse entender de fato que eu estava servindo, né, que eu estava cumprindo uma coisa que o próprio Jesus compartilhou com a gente.
Então, quando eu cheguei nessas conclusões, né, tanto de texto bíblico quanto da minha responsabilidade, eu pensei, então já que eu vou fazer isso, né, de gerir, né, de ter uma ajudante ou de eu mesma fazer, que no meu caso foi a opção escolhida, já que eu vou fazer, eu preciso me capacitar para fazer isso. Eu sei que quando às vezes a gente vai desenvolver uma atividade nova no mercado de trabalho, a gente procura um curso para fazer, a gente quer executar aquela atividade da melhor forma possível. Para quê? A gente quer estudar aquilo para a gente otimizar nosso tempo. Então, se tem uma atividade lá no meu trabalho que eu posso gastar 1 hora para fazer, por que eu vou ficar 3 horas fazendo? Às vezes eu posso fazer em 1 hora com qualidade. E é isso que as empresas buscam, otimização de tempo e de recurso. Então, na nossa casa, eu pensei, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, para ser uma boa dona de casa, para executar bem as minhas responsabilidades domésticas, eu preciso estudar. Então, eu peguei isso para mim e hoje está muito bom e muito fácil, porque a gente tem diversas opções de curso online, tem várias pessoas nas redes sociais ensinando até gratuitamente como a gente executar com mais rapidez, com qualidade, por exemplo, o lavar uma louça ou lavar uma roupa. Então eu comecei a estudar sobre isso, seja online ou seja físico. Aí fisicamente, eu já até comentei com vocês aqui sobre esse livro que eu acho muito importante, que eu acho que toda mulher cristã deveria ter e deveria ler, que é a Experiência do Lar, que fala justamente sobre ordenar uma casa, né? Colocar uma casa em ordem. Li esse livro, estudei esse livro, li esse livro também, que é A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. É bem famoso esse livro, também nos ajuda no dia a dia. Eu também estudei esse livro da Casa Minimalista, porque é um livro, é um racional que eu acredito muito e que eu gosto de seguir aqui em casa, de ter realmente o que é essencial. E também, como eu gosto da parte de sustentabilidade, eu estudei esse livro aqui, que é Uma Vida Sem Lixo, que aborda todos os cômodos da casa e como a gente pode ser mais sustentável, né? E mais amigo da natureza. Então, de livros foram esses que eu estudei e comecei a me propor a fazer melhor as atividades. Então eu comecei a pensar, já que eu tenho que lavar a roupa semanalmente, qual a melhor forma de lavar essa roupa? Porque tudo existe um jeito mais fácil de fazer, né? Um jeito melhor. Então se eu vou fazer as compras no supermercado e organizar a alimentação da semana na minha casa, como eu faço isso da melhor forma? E assim eu fui fazendo com cada atividade. E você pode pensar, não, mas isso é intuitivo, não precisa estudar sobre isso. Eu te digo, faz diferença estudar sobre isso. Na verdade, que lá em Tito, capítulo 2, a Bíblia fala, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa. Se a Bíblia usa a palavra ensino, ensine as mais novas, é porque a gente não nasce sabendo. A gente precisa ser ensinado. E muitas vezes, algumas de nós não aprendeu isso em casa, não aprendeu isso com a mãe, não aprendeu isso com as avós, com as tias. E às vezes aprendeu, mas a visão era um pouco diferente, eram outros tempos. E agora a gente pode sim continuar o estudo e aprender mais, se modernizar, né? Porque de fato não é uma coisa que a gente aprende sozinho. Então, eu estudei, eu desenvolvi estratégias para fazer cada uma dessas coisas. Tem um outro ponto importante também que aconteceu aqui em casa, que quando eu disse que a gente chegou nessa conclusão, né? Eu afirmei que não gostaria de ter uma diarista por enquanto, né? De acordo com a minha realidade, claro, que eu não gostaria de ter uma diarista. Meu marido se propôs a automatizar algumas atividades domésticas. Então, por exemplo, uma coisa que o incomodava um pouco é que todos os dias após o trabalho eu ficava quase 1 hora na cozinha, entre preparar o jantar, depois lavar a louça e organizar a cozinha. Então, para ele, eu gastava muito tempo naquilo. Então, ele se propôs, né? Ele fez questão de dizer, a gente vai se programar financeiramente para comprar uma lava-louça. Então, com a compra da lava-louça, eu economizo muito tempo de trabalho na cozinha, né? Então,
ele gosta muito dessas coisas de automatizar processos, né? Para que o meu tempo sobre para fazer outras coisas que também são importantes. Então veio a compra da lava-louça, depois a gente se programou para comprar o robô aspirador, a lava-roupas, né? Também é uma coisa que facilita bastante a nossa vida, que já é uma coisa mais comum, que há mais tempo a gente tem. Então, quando a gente se propõe a fazer as atividades, eu acredito que a gente tem que pensar nisso. Como eu faço da melhor forma possível e dentro da minha realidade financeira, da minha realidade familiar, tem alguma coisa que eu posso comprar, que eu possa adquirir para otimizar os processos? Então, isso a gente fez aqui em casa. Igual a gente faria numa empresa, né? Na empresa a gente tem muito essa visão de como fazer da melhor forma, economizando. E às vezes a gente não traz esse conhecimento que a gente tem teórico, né? Esse conhecimento empresarial, quem sabe a gente não traz isso para dentro da nossa casa. E isso faz muita diferença em casa. Concluindo esse assunto, uma coisa que é muito importante é quando a gente assume total responsabilidade pelos serviços domésticos e a gente assume esse papel, é importante a gente priorizar as pessoas e não as coisas. Eu acredito que a gente não pode ficar extremamente exigente com a limpeza e organização da casa. Por exemplo, se eu passo o dia todo envolvido no trabalho doméstico, depois a pessoa não pode nem deixar uma coisa cair no chão que eu vou me irritar, que eu vou me estressar, que eu vou ficar enraivecida, que eu posso até pecar, porque a pessoa desorganizou alguma coisa na minha casa. Então, para mim, a gente tem que ter clareza que, apesar de que a gente quer uma casa em ordem, as pessoas vêm acima. O cuidado com o lar, com a casa terrena, ele não pode ser um cuidado exagerado, né? Não precisa ser uma casa impecável, né? Não precisa ser impecável, até porque o nosso objetivo, né? Por exemplo, o meu objetivo não é ter uma casa de revista, né? Uma casa de Pinterest, até porque existe vida na casa, né? Então tem coisas que ficam desorganizadas no dia a dia que é porque tem gente morando. Não tem como ter pessoas morando, vivendo na casa e a casa estar sempre impecável, né? As pessoas se alimentam, as pessoas precisam ir e vir, então acaba que a casa não fica impecável. Uma conclusão que eu gostaria de deixar para você nesse vídeo, que eu tenho para mim, que pode ser útil para você, é que, então, concluindo o assunto, né? Eu hoje não tenho diarista. Se eu vir a precisar, eu posso ter, né? Não é uma coisa radical, né? Em fases diferentes da vida, a realidade da gente muda. Pode ser que um momento a gente tenha diarista, em outro momento, quem sabe de uma dificuldade financeira, a gente não tenha mais diarista e tá tudo bem. Mas o ponto-chave que eu queria deixar para você, que eu tenho isso no meu coração, é que o ter a casa em ordem, ter o serviço doméstico em dia não é uma finalidade em si. O meu objetivo ao cuidar do meu lar não é que a casa esteja impecável, não é que a casa esteja bem arrumada. Na verdade, esse aspecto da casa em ordem, ele não é o fim em si mesmo. Na verdade, ele é um meio. Eu quero que a minha casa tenha um ambiente físico, emocional, adequado para permitir o desenvolvimento das pessoas que aqui moram, né? Meu desenvolvimento, do meu marido, dos meus futuros filhos, que esse ambiente físico esteja em ordem para que permita o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento intelectual, emocional, relacional, que todos os membros da família vejam essa casa como um lugar agradável, como um ambiente que é um refúgio, que é para onde eu quero voltar, né? Às vezes a gente vê situações em que o marido não tem muito prazer de voltar para casa, ou que o marido gosta muito de ficar no trabalho, de fazer muitas horas extras, e aí eu penso assim, o que será que tem na casa desse cara que ele não gosta de voltar para casa? Se esse é o seu caso, né, ou se isso acontecer com a gente, pode acontecer com qualquer um de nós, de que o nosso marido prefira a rua, prefira outras casas do que a nossa casa, que isso seja uma reflexão. Por que a minha família não gosta de ficar aqui? Qual que é o motivo?
essa casa tem alguma coisa que está desajustada, que não está proporcionando um ambiente agradável para o crescimento de todos. Para concluir, eu gostaria de fechar com o versículo de 1 Coríntios 10:31, que diz assim, que tudo que a gente faça, tudo, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, inclusive organizar a casa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Que se a gente tiver uma casa bem organizada, não seja para mérito próprio, mas que seja um lugar para a glória de Deus. Esse é o meu desejo hoje, que a minha casa, que a sua casa, seja um lugar organizado, seja um lugar limpo, seja um lugar agradável para a glória de Deus. Até mais. Tchau.